Bilionário empregador e não empregado. O conselho que eu daria a um jovem: deixe de ser um empregado. Não trabalhe para ninguém. Você não pode ganhar dinheiro trabalhando para outra pessoa. O autor desta frase é o bilionário Peter Ruffin, americano que reivindica a fama por ser o homem que introduziu o conceito de self-service nos postos de gasolina, prática, ainda, não usual no Brasil, que faz com que os próprios motoristas abasteçam seus veículos. Com o dinheiro ganho nas suas lojas de conveniência, Ruffin construiu seu primeiro hotel. Hoje, o magnata bilionário é dono de diversos hotéis e cassinos em Las Vegas. Dentre os 1.645 bilionários, 66% começaram o próprio negócio, 13% são herdeiros e empreendedores que se tornaram bilionários, o que chamamos de espermas sortudos, ou casaram-se com a pessoa certa, e o restante, 21%, herdou um negócio e o fez crescer. Bilionário não trabalha por salário, mas sim por participação nos lucros da empresa S. O homem que mais enriqueceu entre a lista de bilionários da Forbes de 2013 e a publicação do ano seguinte foi o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Apenas nesse período, a fortuna pessoal de Zuckerberg aumentou em mais de 15 bilhões de dólares. Na média, ele ganhou mais de 4 milhões de dólares por dia durante um ano. Tente adivinhar qual era o salário de Zuckerberg nesse período. O salário do jovem que abandonou os estudos na prestigiosa Harvard para começar o Facebook foi simbólico: $1 por ano. Segue uma breve lista de bilionários com salário de $1 por ano. Sergey Brin e Larry Page, fundadores de outro site presente no seu cotidiano, o Google. Michael Bloomberg, multibilionário eleito 3 vezes prefeito de Nova York. Richard Jane, ex-VP e fundador da marca de roupas Urban Outfitters. John McKay, fundador da gigante de varejo Whole Foods, uma espécie de sofisticadíssimo pão de açúcar. Larry Ellison, fundador da gigante de informática Oracle. Richard Kinder, fundador de uma gigantesca empresa de energia. Meg Whitman, que comanda a multinacional Hewlett Packard, produtora de computadores, impressoras, calculadoras financeiras e muito mais. Robert Dugan, adepto da cientologia e chefe da farmacêutica Pharmacyclics, que desenvolveu um potente tratamento contra a leucemia. Como resumiu o fenômeno das palestras motivacionais de Juan: os lucros são melhores do que os salários. Os salários lhe trarão sustento, os lucros lhe trarão fortuna. Nitidamente, o único caminho para os bilhões, se você não for um esperma sortudo ou casar com a pessoa certa, é ser empreendedor. É simples: ou você empreende ou vai acabar trabalhando para alguém que seguiu o próprio sonho. Bati um papo com Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil, em uma conferência em Nova York, quando ele me contou que é muito difícil empreender no Brasil, principalmente por causa de Brasília. O Banco Mundial classifica o Brasil como o país número 116, de 189, mais difícil de começar uma nova empresa. No Brasil, demora-se 123 dias para começar um negócio, versus 2 dias no Canadá, 4 dias na Austrália, 6 dias na Armênia, 9 dias em Ruanda, 17 dias na China. E não é que o Brasil esteja melhorando rapidamente. Só ganhamos 2 posições em um ano. O Brasil foi eleito o número 118 em 2013. Especialistas destacam mão de obra pouco qualificada e o sistema tributário extremamente complexo e ineficaz como as principais causas para explicar como o maior país da América Latina ainda está atrás de economias consideravelmente menores, como Nepal, Kuwait e Costa Rica. Os empreendedores que, apesar de tudo, conseguem ter sucesso no Brasil, recebem recompensas empolgantes. O Brasil apresenta uma das maiores taxas de crescimento no número de bilionários do mundo. Em 2011, havia 30 bilionários brasileiros. No ano seguinte, o número cresceu 20%, atingindo 36 bilionários. Em 2013, havia 45 bilionários brasileiros, crescimento de 25%. Em 2014 chegamos a 65, crescimento de mais de 44%, enquanto o crescimento no número de bilionários no mundo inteiro foi de 15%. O Brasil é o 5º país com o maior número de bilionários, atrás de Estados Unidos, China, Rússia e Alemanha.
apesar de ter a sétima maior economia do mundo. Steve Forbes, o chairman e chefão maior da Forbes, filho do fundador da lista de bilionários, Malcolm Forbes, e neto do fundador da revista, Bertie Charles Forbes, é o mais voraz fã da livre iniciativa e da força do empreendedorismo que eu já conheci. A primeira vez que conversei pessoalmente com Steve Forbes foi no verão, em Nova York, portanto no inverno brasileiro, de 2012, e ele me disse que qualquer país só prospera quando seus empreendedores enriquecem e que o Brasil precisava manter o tripé da economia estável, câmbio flutuante e respeito absoluto pelas metas fiscais e de inflação. Sua lógica era que os empreendedores brasileiros atuais e futuros se beneficiariam se tivessem mais facilidade em se planejar para o que vem pela frente. Steve Forbes contou a Peter Diamandis, seu amigo e fundador da Singular University, faculdade localizada no campus de pesquisa e desenvolvimento da NASA. Eu acho que as características entre os empreendedores de todo o mundo são praticamente as mesmas. O empreendedor tem a visão, o apetite, o desejo e a propensão de, esquece, R, do relógio, trabalhando até terminar sua tarefa. Isso não muda. O que mudou é que, graças à queda do Muro de Berlim, graças ao sucesso do Zero em sair do mal-estar da década de 1980, de repente, o que você poderia chamar de classe empreendedora explodiu em todo o mundo: Índia, China, Europa Central e do Leste, e os países bálticos. Quem imaginaria que o Skype seria desenvolvido na Estônia? Então, não são as características do empreendedorismo, mas sim a oportunidade de praticar o empreendedorismo que tem crescido exponencialmente. Como fica claro tanto nas palavras de Steve Forbes, que concorreu à presidência do ZEUA 2 vezes, como em uma rápida olhada na lista de bilionários, empreendedores de sucesso estão no mundo todo. Não há desculpas para não empreender. Segue adiante uma lista de 7 empreendedores improváveis. A história de vida desses bilionários mostra que não há desculpas para não arregaçar as mangas e começar seu próprio negócio. Examinando o ponto de partida desses improváveis bilionários descritos a seguir, poucos apostariam que estas pessoas teriam capacidade de montar negócios tão lucrativos e tornarem-se bilionárias. Um nem terminou o ensino médio. Nos Estados Unidos, Ig Shoal, tamanha era a sua dificuldade em se concentrar, mas transformou isso em uma vantagem e abriu diversas empresas. A outra foi estuprada e teve um filho aos 14 anos, mas mesmo assim foi atrás de seu sonho. Outro começou como estudante de medicina, buscou seguir o sonho de fotógrafo, mas com um empurrãozinho de irmã, que trabalhava como modelo, achou sua estrada para os bilhões. Outro bilionário estava em um emprego estável e não tinha capital disponível para montar uma empresa, mas arriscou. Teve aquele que sobreviveu à grande crise de 1929 e lutou na Segunda Guerra Mundial antes de acumular bilhões de dólares. Outro, recém-casado, pegou dinheiro emprestado do sogro para começar um negócio do qual não sabia absolutamente nada. Finalmente, Bruce Allen entrou em um negócio minúsculo sem nenhuma visão a longo prazo. Ele queria apenas sustentar a família e acabou tornando-se bilionário no mesmo segmento. Top 7 empreendedores improváveis. Richard Branson. Filho de um garçom de bar e de uma aeromoça, o inglês Richard Branson foi diagnosticado com dislexia quando adolescente. Sua dificuldade acima do normal para compreender matemática e textos complexos o fez abandonar os estudos ainda no ensino médio. Ig Shoal, mesmo assim, lançou seu primeiro empreendimento aos 16 anos, a revista Student, feita por estudantes para estudantes. Apaixonado por jornalismo, Branson fundou uma gravadora para levantar dinheiro para manter esta e fundar outras revistas. Richard começou a ganhar muito mais dinheiro com a sua gravadora do que com qualquer revista. Ele se tornou milionário aos 23 anos, e sua Virgin Records cuidou da carreira dos Rolling Stones e Sex Pistols, entre outros. Com 28 anos, já era o dono de uma ilha. Hoje, Branson tem mais de 200 empresas em 50 países e já se aventurou nos ramos de aviação, bebidas alcoólicas, restaurantes, telecomunicações e muitos outros, incluindo até voos para outros planetas.
O bilionário que nem terminou o ensino médio foi nomeado Sir, ao ser nomeado cavaleiro pela rainha da Inglaterra. Richard Branson já entrou para o Guinness Livro de Recordes diversas vezes. Alguns exemplos de seus recordes. O bilionário foi a pessoa mais velha a cruzar o Canal da Mancha por kiteboard. Esteve no primeiro balão de ar quente a atravessar o Atlântico. Foi o mais rico apresentador de um reality show na televisão. É a pessoa com mais seguidores na rede social profissional LinkedIn. Meu interesse na vida vem de traçar enormes aparentemente inatingíveis desafios e tentar superá-los. Richard Branson. Oprah Winfrey. Filha de uma solteira adolescente, Oprah cresceu no campo, sendo criada pela avó. Quando sua mãe achou emprego como empregada doméstica, Oprah tinha 6 anos e foi viver com ela. Oprah diz ter sido estuprada quando tinha 9 anos e teve um filho aos 14 anos, que morreu pouco tempo depois do parto. Ela também já admitiu ter levado uma vida promíscua na adolescência. Ela estudou apenas 2 anos na Tennessee State University e abandonou a faculdade em 1976 para correr atrás da carreira na TV. Apesar de ter completado 60 anos em janeiro de 2014, Oprah continua a todo vapor, participa de filmes, é âncora de seu próprio programa de TV e cuida do seu próprio canal de TV e de sua empresa de produção. Oprah ficou famosa mundialmente por causa de suas aparições em programas televisivos, mas a sua fortuna vem de seus investimentos empreendedores. Oprah é a mulher negra mais rica dos Estados Unidos e doou mais de 100 milhões de dólares ao Winfrey Academia de Liderança para Mulheres, instituição de fins não lucrativos que ela mantém na África do Sul. Vou apenas criar, e se funcionar, ótimo. Se não funcionar, vou criar algo diferente. Eu não tenho quaisquer limitações sobre o que eu acho que poderia fazer ou ser. Oprah Winfrey. Howard Schultz, Starbucks. Um emprego estável e falta de dinheiro para investir em uma ideia não impediram Schultz de encontrar uma maneira de ser dono do seu próprio negócio. A Starbucks foi fundada por um professor de história, um professor de literatura e um escritor. O nome Starbucks foi inspirado em um personagem do clássico literário Moby Dick de Melville. No início, a Starbucks apenas importava refinados grãos de café para os habitantes de Seattle. Howard Schultz trabalhava em uma multinacional que fornecia máquinas de café para os Starbucks e largou o trabalho convencional para se tornar empregado na pequenina Starbucks. Howard desejava transformar a então importadora de grãos na loja de café que vemos hoje ao redor do mundo. Os originais donos do Starbucks não aceitaram a ideia de Howard, que mais tarde ficaria conhecido como Bill Gates do café. Então, Schultz demitiu-se da Starbucks e fundou o Café Regionale, com o conceito hoje famoso de providenciar para as pessoas um terceiro espaço, além de suas casas e de seus trabalhos. Deu certo. Howard queria comprar a marca dos donos do Starbucks para expandir sua pequenina loja de café, mas não tinha dinheiro. O que ele fez? Nas suas próprias palavras, reveladas no livro biográfico Dedique-se de Coração. Falei com 242 pessoas e 217 disseram que não. No final, levantei 65 milhões de dólares de 30 investidores. Quem mais investiu? Colocou 750 mil dólares. Todos estes investidores iniciais acabaram tendo um retorno no investimento de 100 para 1. Ou seja, para cada 100 mil dólares que eles investiram, agora eles têm ações no valor de cerca de 10 milhões de dólares. Howard Schultz tornou-se bilionário graças à ideia de vender café por um preço caríssimo em um ambiente despojado. Hoje, a Starbucks já tem mais de 19 mil lojas ao redor do mundo. Ele revela que a Nike é a única empresa que fez algo parecido. Tênis eram baratos e práticos e em geral não muito bons. Nos anos 1970 um tênis custava 20 dólares. Quem imaginaria que alguém pagaria 140 dólares por um par de tênis? Cresça com disciplina. Balance intuição com rigor. Não abrace o status quo. Encontre novas maneiras de ver. Nunca espere uma bala de prata. Suje as mãos. Conte a sua história, sem deixar que outros definam quem você é. Utilize experiências autênticas para inspirar.
faça as escolhas difíceis. Seja responsável pelo que você vê, ouve e faz. Acredite. Howard Schultz. Giorgio Armani. A paixão pela moda não se manifestou cedo no jovem italiano que queria ser fotógrafo e, antes disso, médico. Giorgio Armani cursou 2 anos de medicina na Universidade de Milão, mas ao trabalhar como paramédico para o exército italiano, percebeu que não havia nascido para aquilo. Abandonou a faculdade para virar fotógrafo, mas logo viu que não era bom o suficiente para viver apenas daquilo. Sua irmã, que era modelo, conseguiu um emprego para ele na La Rinascente, loja fashion em Milão, onde o jovem Giorgio descobriu sua paixão pela moda e aprendeu muito sobre o negócio. Para montar sua própria marca ele vendeu seu carro, um velho Volkswagen, e investiu cerca de $10.000 para alugar um pequeno escritório em Milão e contratar uma jovem estudante de moda e uma secretária. O resto é história. Em 2014, a fortuna de Armani chegou a ser estimada em mais de $10 bilhões pela Forbes e seu império também inclui hotéis de luxo e restaurantes. Ele é dono de 10 mansões, incluindo 5 na Itália, e também de um iate avaliado em $50 milhões. Giorgio Armani foi o segundo estilista a ser capa da célebre revista Time, depois de Christian Dior. A verdade é que eu fico muito contente que as pessoas possam comprar Armani, mesmo que sejam itens falsos. Eu gosto de ser tão popular em todo o mundo. Giorgio Armani. Elie Broad. Elie Broad é a única pessoa a ser fundadora de 2 empresas que fazem parte das 500 maiores do mundo em 2 diferentes setores. O filho de imigrantes judeus da Lituânia, pai pintor de casas e mãe cabeleireira, Broad deu conselhos diretos sobre como e quando começar seu próprio negócio em palestra aos formandos de artes e arquitetura da Universidade da Califórnia. Ninguém nunca ganhou $1 milhão sendo cauteloso, tímido ou razoável. Eu tinha 22 anos, estava recém-casado quando tive a ideia maluca de que deveria desistir da minha carreira em contabilidade e começar a construir casas. Eu não sabia nada sobre construção de casas. Às vezes, as ideias mais loucas são as que gerem os maiores retornos. Eu assumi o risco de construir casas sem porões, algo que não existia no centro-oeste do USA, porque o pagamento mensal de hipoteca seria menor do que aquilo que as pessoas estavam pagando de aluguel. Em 1957, Elie Broad pegou um empréstimo de $25 mil de parentes da sua esposa para fundar o que se tornaria uma das maiores construtoras do USA. Em 1971, ele entrou no ramo de seguros com a empresa Sun Life. Tamanho foi o sucesso que Broad vendeu o empreendimento para o Grupo AIG em 1998 por $18 bilhões em dinheiro e ações. Hoje, ele se dedica à filantropia e arte. Já doou mais de $5 bilhões de sua coleção pessoal de arte vale mais que $2 bilhões. Broad é autor de um best-seller no qual o capítulo 18 intitula-se "É melhor ser respeitado do que amado". Esse bilionário entende a importância de usar a literatura para subir no ombro de gigantes e não hesita em dizer que não é o autor da sua frase favorita: "O homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato persiste em tentar adaptar o mundo a ele mesmo". Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. O criador desta passagem é George Bernard Shaw, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e cofundador de uma das faculdades mais renomadas do mundo, a London School of Economics. O que você descobre ao se perguntar por que não? É que a vida é mais rica quando vivida entre os sonhadores. Elie Broad. George Joseph. Filho de imigrantes libaneses, George Joseph nasceu em 11 de setembro de 1921 e sobreviveu a duras penas à Grande Depressão de 1929, crescendo no campo com a família que criava porcos e galinhas e mantinha uma plantação de legumes. Seu pai trabalhou em uma mina de carvão como lojista. José participou da Segunda Guerra Mundial em mais de 50 missões na Tunísia, Itália e outros lugares. Ele sobreviveu e retornou aos Estados Unidos com 24 anos. Graduou-se em matemática e física em apenas 3 anos em vez de 4 na Harvard.
A propósito, Lehman, o homem mais rico do Brasil, também se graduou em 6 semestres em vez de 8 em Harvard. O sonho de Josep era trabalhar com construção de mísseis guiados, mas, precisando de dinheiro, começou a vender seguros de porta em porta para pagar as contas. Sempre de olhos abertos, percebeu uma enorme oportunidade no mercado de seguros de carros. Então, ele lançou a Mercury, nome em homenagem ao deus romano do comércio. Seu diferencial foi oferecer seguros de carros com preços variáveis dependendo do histórico de cada cliente. Em uma época que um motorista que tinha tomado 100 multas, muitas vezes pagava o mesmo que alguém que nunca havia sido flagrado cometendo uma infração no trânsito. A Mercury já pagou mais de 20 bilhões de dólares em ressarcimento de clientes. Apesar de ter mais de 90 anos, Jorge Josep ainda dá expediente todos os dias. Não faço nada por dinheiro. Ainda uso os mesmos ternos há 25 anos e não tenho aviões particulares ou barcos. O verdadeiro prazer está em construir, não em ter. Jorge Josep. Bruce Ali. Um mau estudante, Bruce Ali teve dificuldade para terminar o ensino médio e precisou de tempo extra para terminar a faculdade. Seus 2 empreendimentos após a faculdade fracassaram, deixando-o com uma montanha de dívidas e uma família para alimentar. Destemido, Ali abriu sua primeira loja de pneus, chamada Discount Tire, muito próximo de um negociante Goodyear já estabelecido. Apenas algumas centenas de metros separavam as duas lojas. Tudo o que ele tinha em estoque eram 6 pneus e 4 deles eram de segunda mão. Demorou 3 dias para o primeiro cliente entrar na loja e mais 4 dias até Bruce vender o primeiro pneu. Bruce admite que não tinha um plano de negócio, apenas um desejo de ser capaz de sustentar sua esposa e seus 3 filhos. Com muito suor, Bruce Ali transformou a Discount Tire na maior rede de varejo independente de pneus do mundo, com mais de 850 localidades em 25 estados no ZEUA. O comercial de 10 segundos da empresa, Thank You, criado em 1975, detém o recorde mundial do Guinness para o comercial de TV de maior tempo no ar. Bruce Ali dizia aos seus empregados: faça um bom trabalho e eu vou te providenciar oportunidades para toda a sua vida. As pessoas às vezes me perguntam: nossa, como você construiu a empresa? Bem, eu trabalhei nela por 50 anos. Você faz as coisas que ninguém faz quando começa o negócio. Você varre o chão. Você lava as janelas. Você limpa os banheiros. Você fala com todos os clientes. Você pode criar alguns programas de publicidade. Você paga o aluguel e tenta fazer o negócio funcionar e, pouco a pouco, todas as peças começam a se encaixar. Bruce Ali. As histórias desses empreendedores improváveis comprovam que você não pode usar seu passado ou sua origem, por mais humilde e sofrida que seja, como desculpa para não empreender. Empreendedorismo não é para aqueles que tomam o que lhes é dado na vida e, cheios de autopiedade, aceitam um suposto destino. Empreendedorismo é para quem quer viver a vida segundo seus próprios termos e escrever as regras do seu próprio jogo. Todos estes empreendedores bilionários improváveis têm 2 coisas em comum: apetite para risco e uma paixão por fazer e não apenas sonhar. O que te impede de empreender e tornar-se dono do próprio negócio? A falta de recursos financeiros não pode ser desculpa. Hoje, há muito capital disponível para pessoas com boas ideias, excelentes planos de execução e aquele excitante brilho nos olhos. Em uma conferência para bilionários sediada pela Forbes na sede da ONU em Nova York, edifício que o brasileiro Oscar Niemeyer projetou, o ganhador do prêmio Nobel, Muhammad Yunus, revelou como ele ajudou a transformar mendigos em empreendedores. O banco Grameen fez empréstimos de 5, 6 e 10 dólares a mendigos. Nós dizíamos a eles: olha, como você vai de casa em casa pedindo por comida ou por algum dinheiro para sobreviver, por que não levar alguma mercadoria como bolachas, doces ou algum outro tipo de alimento, de modo que você tenha coisas para vender? Em 2 anos, mais de 25 mil deixaram de ser mendigos para tornarem-se empreendedores de sucesso.
Quando Grameen Bank começou seu projeto de empréstimo a mendigos, Yunus esperava que 1.000 mendigos fossem participar. Porém, mais de 100.000 pedintes aderiram de imediato. Quando você se pegar contando uma desculpa a si mesmo para justificar por que você não pode empreender, lembre-se de que até moradores de rua conseguiram melhorar suas condições de vida tornando-se empreendedores. Hong Kong, mito que já investiam em mais de 600 empresas, incluindo Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Dropbox, Airbnb e outras, diz: é sempre um bom momento para começar uma empresa. O bilionário Hoffman, capa da Forbes e conhecido como a pessoa com a melhor rede de contatos do Vale do Silício, a meca do empreendedorismo do século XXI, diz: se você não estiver envergonhado da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançá-lo. Nolan Bushnell, o fundador do Atari e considerado o pai dos videogames eletrônicos, revela: o ingrediente essencial é tirar sua bunda da cadeira e começar a fazer alguma coisa. É simples assim. Muitas pessoas têm ideias, mas apenas algumas fazem algo sobre elas no momento. Não amanhã, não na semana que vem, mas agora. O verdadeiro empreendedor é um fazedor, não um sonhador. Walt Disney foi ainda mais incisivo: o jeito de começar é parar de falar e começar a fazer. Pense nas citações anteriores. Você não sente a urgência de começar a empreender agora? Vai lá, arregace as mangas e comece o seu próprio negócio. Ou continue esperando o momento perfeito, adie para segunda-feira ou para quando você sair do emprego atual ou use qualquer outra desculpa mais criativa. Quando for começar seu negócio, lembre-se do que Jeff Bezos, bilionário fundador da Amazon, a maior vendedora de livros online, disse: a minha experiência prova que aqueles que têm sucesso são os exploradores e pioneiros. Aqueles que focam em matar os competidores falham. Outro motivo para empreender é ser o autor da própria história. Muitas vezes, 20 anos de experiência profissional significam um ano de experiência repetido 20 vezes. Algumas das minhas citações favoritas de bilionários sobre empreendedorismo são essas: diga sim a convites para um novo país. Diga sim para conhecer novos amigos. Diga sim para aprender algo novo. Sim é como você começa o seu primeiro emprego, e seu próximo trabalho, e a vida com seu cônjuge, e até mesmo seus filhos. Eric Schmidt, chairman do Google. Você não deve se concentrar em por que você não pode fazer algo, que é o que a maioria das pessoas fazem. Você deve se concentrar sobre o porquê. Talvez você pode ser uma das exceções. Steve Case, o fundador da AOL. Estou convencido de que cerca de metade do que separa os empreendedores de sucesso dos não bem-sucedidos é pura perseverança. Steve Jobs, o fundador da Apple. Eu sabia que se eu falhasse não me arrependeria, mas eu sabia que a única coisa que eu poderia lamentar era não tentar. Jeff Bezos, fundador da Amazon. Os bilionários vêm de diferentes setores e começaram suas empresas de centenas de maneiras distintas. O negócio é apostar alto e ser seu próprio chefe. Eles mostram resiliência para seguir em frente mesmo depois de ouvir muitos nãos e um desejo ardente de botar a mão na massa e arregaçar as mangas para criar seus negócios extremamente rentáveis. Poderíamos elaborar muito sobre as melhores maneiras de como empreender e razões pela qual empreender é a melhor estrada a ser tomada. Porém a lição principal é que em qualquer setor há oportunidades de criar negócios extraordinariamente lucrativos. Segue o ranking dos bilionários em 2013, separados por setor e com exemplos de bilionários brasileiros. 1. Investimentos, 148. Exemplo, Lírio Parisotto, depois de abandonar sua vida como agricultor aos 13 anos de idade, foi seminarista, bancário, médico e comerciante, até chegar a industrial e dono da empresa Videolar, que gerou os recursos necessários para que ele multiplicasse o seu capital por meio da Bolsa de Valores. 2. Moda e varejo, 146. Exemplo, Alexandre Grendene Bartelli, acionista majoritário da fabricante de calçados Grendene, maior exportadora de calçados do Brasil. 3. Imobiliário,
129. Exemplo: Eliel, brasileiro judeu nascido na Síria e fundador da Cirela Brasil Realty, a maior empresa do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais. 4. Diversificados, 125. Exemplo: Maria Helena Moraes Scripiliti, filha de José Emílio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, um dos maiores e mais diversificados grupos da América Latina, com negócios nas áreas de alumínio, papel e celulose, energia, cimento e outros. 5. Alimentício, 100. Exemplo: Francisco Ivens de Sá Dias Branco, fundador da M. Dias Branco S.A., indústria e comércio de alimentos, companhia de alimentos que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, bolos, lanches, margarinas e outros produtos em todo o Brasil, com sede na cidade de Eusébio, Ceará. 6. Tecnologia, 95. Exemplo: Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook, que hoje mora em Singapura. 7. Industrial, 89. Exemplo: Egon João da Silva, um dos fundadores da OEG, multinacional brasileira que emprega mais de 27 mil pessoas e manufatura mais de 11 milhões de motores por ano. Listada na Bolsa, a OEG é a maior produtora de motores elétricos da América Latina. 8. Energia, 83. Exemplo: Rubens Umeto Silveira Melo, primeiro a se tornar bilionário com etanol. 9. Financeiro, 78. Exemplo: José Safra, herdeiro da família multibilionária dona do Banco Safra. 10. Mídia, 69. Exemplo: os três irmãos Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho, herdeiros da Rede Globo. Você pode criar bilhões de desculpas para deixar para amanhã ou para segunda-feira o plano de começar o seu próprio negócio, mas independentemente do seu ponto de partida, do seu passado e das suas qualificações, você com certeza tem o que precisa para ter seu próprio negócio. Empreender não é o caminho garantido para a felicidade, mas é praticamente o único caminho para os bilhões. Reitero, a não ser que você seja um esperma sortudo ou case-se com um bilionário, há que empreender para se tornar bilionário. Apenas uma pequena fração de bilionários tornou-se bilionária sendo empregado. Concluímos com uma frase de Bill Gates, o homem mais rico do mundo, e outra de Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel. Eu falhei em algumas provas, na faculdade, mas meu amigo passou em todas. Agora ele é um engenheiro na Microsoft e eu sou o dono. Bill Gates. Todos os seres humanos são empreendedores. Quando estávamos nas cavernas, trabalhávamos todos por conta própria, encontrando nossa comida, nos alimentando. Foi aí que a história da humanidade começou. Quando a civilização chegou, nós suprimimos isso. Nos tornamos empregados por causa de um rótulo que dizia você é um empregado. Nós esquecemos que, todos, éramos empreendedores. Muhammad Yunus perfil, empreender, já. O autor do texto a seguir é Flávio Augusto V, que enriqueceu com a venda da escola de idiomas WizUp. Flávio, ainda, não é bilionário em dólares, mas já é dono de um time de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City, que fechou a compra de Kaká, ex-melhor jogador do mundo. Se eu tivesse aprendido isso há 20 anos, chegaria onde cheguei na metade do tempo. Texto para empreendedores que ainda não saíram do armário. Se você não se considera um empreendedor, caso leia, por favor não se ofenda. Em um emprego convencional, ao dividirmos o salário pela quantidade total de horas trabalhadas no mês, chegaremos ao valor de sua hora de trabalho. Na prática, independentemente da área de atuação, é isso que meu empregado está vendendo ao seu patrão, seu tempo. Ou seja, um empregado é um vendedor de tempo. No entanto, o tempo é um ativo finito, distribuído a cada um de forma igualitária. Afinal, todos, sem exceção competentes ou não, têm exatamente a mesma quantidade de tempo todos os dias, 24 horas.
Além do tempo que o empregado vende para a empresa na qual trabalha, ele também precisa de mais tempo para compromissos familiares, para dormir, exercitar-se, divertir-se, participar de ações sociais, viajar, ir ao médico, dentista, alimentar-se, etc. Logo, como temos um tempo limitado e muitas outras responsabilidades, o modelo empreguista e seletista convencional jamais proporcionará a seus empregados o meio de realizarem com plena satisfação suas aspirações financeiras, familiares, sociais e de qualidade de vida, o que acaba gerando a médio prazo muita insatisfação e frustração. Alguns ocuparão o topo da pirâmide das organizações, chegarão a cargos executivos e terão acesso, por meio de uma remuneração variável extra no final do ano, a ganhos um pouco mais privilegiados, dentro desse modelo industrial. Mas, em contrapartida, seu tempo será ainda mais absorvido com viagens, reuniões, videoconferências, congressos, eventos, cursos, treinamentos, etc. Ocupar uma posição executiva numa empresa importante não consumirá menos do que 70 horas semanais de trabalho intenso, sem contar com outras 20 horas, quando o cérebro do executivo está ligado em suas metas e compromissos enquanto está com sua família. Ocupei uma posição como diretor de uma empresa bem cedo, aos 21 anos de idade, quando passei a conhecer essa rotina. Sempre encarei toda essa movimentação como um investimento, assumindo esse estilo de vida com alegria a fim de conquistar uma vida mais confortável para minha família. Afinal, era muito jovem, sem filhos e tinha a Luciana totalmente envolvida e alinhada com o mesmo projeto. Como você pode perceber, existe uma grande distorção, deixando a grande maioria, em empresas privadas ou públicas, com perspectivas muito limitadas. Para resolver essa distorção, seria necessário falarmos de forma mais séria sobre empreendedorismo, mas infelizmente, pela livre iniciativa, estatisticamente já sabemos que na hora de correr mais riscos, a maioria sai de fininho e acaba abraçando de volta a prática convencional da venda de tempo. Mas o que eles não percebem é que, ao não assumirem esses pequenos riscos, eles acabam correndo um enorme e real perigo de passarem pela vida como meros pagadores de contas, como eles próprios testemunharam, em muitos casos, seus pais, vizinhos e amigos durante toda a vida. Há uma frase muito famosa da conhecida afro-americana e abolicionista Harriet Tubman que resumiria muito bem essa realidade que dispensa de minha parte qualquer comentário. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. A solução para quem deseja se libertar desse modelo seria o entendimento de que vender tempo, modelo trabalhista dominante, é uma atividade extremamente limitada, porque vender tempo é uma atividade personalíssima. Afinal, seu tempo é apenas seu e não pode ser emprestado, doado, alienado ou alugado a ninguém. Isso significa que se você fica doente ou impedido de vender seu tempo, terá que sobreviver às custas do famigerado INSS. Melhor do que vender tempo é vender o seu próprio produto ou serviço. Por isso, sugiro trocar o que você tem vendido nos últimos anos. Pare de vender seu limitado tempo e passe a vender seu próprio produto. Desenvolva a sua marca, seu modelo de negócios. Crie seus diferenciais em seu setor e venda sem limites. Sem limites de tempo, sem limites geográficos, em outros países, online, venda direta, com catálogo, no varejo, de porta em porta, com distribuidores, representantes comerciais, franquias, cadeias próprias de lojas, etc. Fazendo isso, você não será mais remunerado pelo relógio, mas sim pela performance de seu produto no mercado, dividendos. Sua capacidade de gestão e de criar processos eficientes dará a você a liberdade para usar seu tempo da maneira que você considerar mais produtiva em todos os setores de sua vida, pois você não será mais remunerado por ele, podendo, quando estiver nesse estágio evolutivo em seu negócio, planejar férias em baixa temporada sem filas e apagões nos aeroportos, conhecer outros países, outras culturas, idiomas, sem que a sua empresa perca performance, pois você terá tido o mérito de tê-la estruturado muito bem. Mas se você não quiser parar por aí e continuar evoluindo dentro desse processo,
Em vez de ter o foco apenas no dividendo, resultado do desempenho de seu produto no mercado, você poderá subir mais alguns degraus e trabalhar pelo seu patrimônio, equity, ou seja, o valor de seu negócio. O valor de uma empresa pode ser medido pela sua capacidade de geração de caixa e avaliado através de balanços auditados e processos consolidados em seu segmento de atuação. Analistas e bancos especialistas em fusões e aquisições, em inglês M&A, estão aptos a fazer uma avaliação de seu modelo de negócios por meio de metodologias como Discounted Cash Flow, DCF, encontrando investidores, fundos, competidores estratégicos ou até a possibilidade de abrir para o mercado, IPO. Nesse estágio, você passará a vender ações. Comece vendendo seu tempo, mas se quiser mais da vida, pense fora da caixinha e venda seu próprio produto ou serviço. Agora, se desejar subir mais alguns degraus, conquiste o patamar que lhe tornará apto a vender as ações de sua companhia. Venda 1%, 20%, 50% ou até 100%, de acordo com a melhor estratégia. Aliás, sempre vale a pena lembrar que o prêmio máximo de um empreendedor é ver o seu empreendimento sendo reconhecido pelo mercado a ponto de ser comprado. Em qualquer hipótese, seja vendendo tempo, produto ou ações, existirá espaço somente para os que produzem e têm performance. Frequentadores mecânicos de escritórios mal conseguirão manter seu emprego, ou seja, seu direito de vender seu tempo restrito para uma empresa em troca de um salário. O que você anda vendendo ultimamente? Não pense pequeno, mas tenha coragem de começar pequeno e crescer com seus próprios méritos. Você pode até não saber como e por onde iniciar seu projeto, mas só de começar a pensar fora da caixinha, muitas ideias vão começar a surgir. Para finalizar, sempre aparece alguém me perguntando, mas, Flávio, e se todo mundo resolver abrir uma empresa, quem é que vai trabalhar nelas? Essa pergunta é clássica e, por isso, já vou deixar respondida por antecipação. Se você fizer uma pesquisa com 1000 pessoas e perguntar você gostaria de ser dono de uma empresa de grande sucesso e ter sua independência financeira? 99,9% vão responder que sim. Mas, estatisticamente, na hora de pagar o preço, trabalhar 12 horas por dia e correr riscos, a maioria sai de fininho. Logo, estatisticamente, eu posso afirmar que empreender será para uma minoria mais corajosa, inconformada com o lenga-lenga corporativo e que não quer esperar 30 anos para começar a desfrutar, se tudo der certo, de uma qualidade de vida acima da média. Por isso, afirmo que minha expectativa quando escrevo este texto é de atingir uma minoria. Na realidade, se apenas uma única pessoa for de fato impactada e resolver sair do armário para explorar mais de seu potencial, eu já ficarei muito satisfeito. Como você verá em diversos exemplos neste livro, bilionários estão acostumados a assumir riscos monumentais. Conforme já mencionado, o texto anterior foi escrito na íntegra por Flávio Augusto e publicado no site Geração de Valor. Enviei diversos e-mails ao site pedindo autorização, mas não tive resposta. Então, assumi o risco de publicar as palavras desse bilionário em reais. Espero que ele goste, afinal creio que um dos seus objetivos-chave seja espalhar sua mensagem para o maior número de pessoas. E espero que ao publicar este texto, eu tenha colaborado com Flávio Augusto, que considero ser uma das pessoas que mais apoia empreendedorismo no mundo.